Fala pessoal, que a paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Aqui é Álvaro Ostrowski falando e você está no PROcast, o podcast do Palavra Revelada Oficial. No episódio de hoje, nós vamos conversar com o nosso irmão Rodrigo Oliveira. O Rodrigo Oliveira, ele é um dos administradores do grupo Palavra Revelada Oficial. Para você que não conhece muito bem o trabalho que nós realizamos, o grupo Palavra Revelada Oficial, ele é composto por alguns administradores de diversas denominações, ou seja, o grupo é interdenominacional, ele não está vinculado a qualquer denominação e o nosso intuito não é difundir denominações, mas a palavra de Deus. Esses irmãos que são administradores, eles auxiliam no grupo com conteúdos, com artigos, com gravações, com mensagens, com pregações, auxiliam também fazendo revisão de conteúdos que nos são enviados, enfim, esses são os administradores. E o Rodrigo, juntamente comigo, com o Marco Elias, com o Jefferson Miranda e com o Nildo Oliveira, são administradores deste grupo Palavra Revelada Oficial. Existem outros irmãos que também são contribuintes com artigos, com vídeos ou com pregações. Os irmãos vão ver muitos desses irmãos aparecendo lá no nosso site. Se você não sabe, nós temos um site que é o Palavra Revelada, www.palavrareveladooficial.com.br. Nesse site nós temos muitos artigos. E o nosso podcast hoje, ele é baseado num desses artigos que foi escrito pelo Rodrigo. O artigo é: pastores podem receber salário? Essa é a pergunta. É um tema polêmico e nós vamos aqui tentar, à luz da palavra de Deus, esclarecer esses detalhes. Se você tem curiosidade, se você nunca ouviu falar nesse tema, preste atenção nesse podcast. Nós vamos estar deixando também o link do nosso site para que você também possa ler o nosso material e possa também nos visitar lá e ver outros materiais que nós temos lá. Aos poucos nós vamos pegar esses materiais do nosso site, gravar podcasts ou pregações ou qualquer coisa do tipo e estarmos disponibilizando aqui também no formato de áudio e vídeo no YouTube. Tá bom? Então fica com Deus, acompanhe até o final do nosso podcast e se inscreva no nosso canal, ative o sininho para receber as nossas notificações. Bora lá! Fala pessoal! Vamos lá então! Estamos aqui agora com o nosso querido irmão Rodrigo Oliveira. Rodrigo Henrique, o C é de quê? C é de Campos. Campos, Rodrigo Henrique Campos de Oliveira. É isso? Só não tem o dia aí, né? Rodrigo Henrique Campos Oliveira, direto. Ah, então tá bom. Então tá, meus irmãos, nós estamos aqui depois de uma grande batalha, uma grande luta, uma grande adversidade para conseguir conectar com esse homem aí. Não foi fácil, marcamos e tivemos que desmarcar várias vezes, mas hoje, pela graça de Deus, estamos juntos aqui e vamos tratar desse assunto, que é um tanto quanto polêmico, mas que tenho certeza é um assunto bíblico e que nós vamos trazer muitos esclarecimentos aqui. Amém, meu irmão Rodrigo? Amém, se Deus quiser. Então tá bom. Meus irmãos, como eu já falei na introdução antes, o Rodrigo ele é um dos administradores aqui do Palavra Revelada Oficial e ele contribui com o grupo, tanto com conteúdo, quanto com sugestões e também com observações acerca de conteúdos que são feitos, revisões. E o Rodrigo ele escreveu lá um artigo para o nosso site chamado Pastores Podem Receber Salário? É uma pergunta. E no artigo ele faz um desenvolvimento e é sobre esse artigo que nós vamos estar trabalhando. Para você que não conhece o nosso trabalho, nós temos um site que é www.palavrareveladooficial.com.br. Lá você vai encontrar muito material, muitos artigos, e um desses artigos é o que o nosso irmão Rodrigo escreveu: Pastores podem receber salário. Nós vamos, a fim de seguirmos uma linha didática e conseguimos explicar melhor o conteúdo, nós vamos seguir os pontos, ponto a ponto, que o Rodrigo foi colocando lá no artigo. Rodrigo, o tema é polêmico, existem textos bíblicos que nos parecem ser um tanto quanto mal interpretados, mas você acha que vai dar para esclarecer esse tema nesse artigo aí, nessa conversa? Acho que sim.
Com a bênção de Deus, né? A gente vai conseguir chegar lá. Amém, Rodrigo. Rodrigo, eu gosto sempre de os irmãos que vêm pela primeira vez aqui no canal, que eles expliquem um pouco quem são, denominação que frequenta, sua experiência de conversão, para que as pessoas também conheçam um pouco das pessoas que estão aqui participando conosco. Você pode falar um pouquinho aí da sua experiência, da sua conversão, da sua vida? Bom, meu nome é Rodrigo, eu tenho 23 anos, já vou fazer 24 agora em outubro, e estou cursando o 10º período do curso de Direito. Mas com relação à minha história na igreja, né? Eu cresci na igreja evangélica. Quando eu era bem novo, eu frequentava junto com a minha família a igreja presbiteriana do Brasil. Mas quando eu tinha cerca de 10 anos, mais ou menos, fomos para a Igreja Cristã Maranata, onde nós tivemos ali uma experiência com dons espirituais, batismo com o Espírito Santo e questões envolvendo essa doutrina. Ficamos por lá durante um bom tempo, né? Mas atualmente eu frequento a Igreja Assembleia de Deus, Ministério de Caratinga, aqui em Dom Cavate, Minas Gerais. Amém, então, meu irmão. Estou tentando ajeitar minha iluminação aqui, mas vamos lá. Vamos para o nosso artigo, então, para nós sermos rápidos e práticos aqui. O primeiro ponto que você aborda lá é Jesus e os 12 recebem sustento. E você, de início, tem um texto bíblico, eu vou ler aqui para os irmãos se situarem. O texto bíblico está em Lucas, capítulo 8, do verso 1 ao verso 3, que diz o seguinte: E aconteceu, depois disso, que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana e muitas outras que o serviam com suas fazendas. Muito bem, Rodrigo. O Jesus e os 12 recebem sustento. Como assim? Isso, o texto demonstra que Jesus e os seus discípulos, de aldeia em aldeia, de cidade em cidade, saíam anunciando o evangelho, mas para isso eles recebiam sustento dessas mulheres que o texto aqui menciona, né? Menciona Joana, menciona também Susana, Maria Madalena e muitas outras. E elas os sustentavam com as suas próprias fazendas, né? E com seus bens materiais. Interessante que a nova versão internacional da Bíblia traduz o termo fazendas por seus bens. A nova versão transformadora diz que essas mulheres contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e os seus discípulos. Então, nós não vemos nos evangelhos Jesus trabalhando enquanto anuncia o evangelho. Os discípulos dele trabalhando, realizando um trabalho secular para se sustentarem. Por quê? Porque eles eram sustentados por essas mulheres que tinham posses, né? E assim eles anunciavam o evangelho de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, com tempo livre, digamos assim, de modo integral. Entendi. Então, para ficar bem claro aqui, Jesus e os seus discípulos, seus 12 apóstolos, eles recebiam sustento, enquanto sustento ali de algumas mulheres que eram suas seguidoras também, enquanto eles praticavam a obra de anunciarem o evangelho do reino de Deus. Rodrigo, no ponto 2 do artigo aqui, você coloca assim, ó: de graça recebestes e de graça dai. E aqueles eu vou fazer uma introdução aqui, porque é um texto que eu já vi muitas pessoas que defendem que pastores não devem receber salário ou qualquer tipo de ajuda, porque eles receberam de graça e de graça eles precisam dar. Rodrigo, explica para nós aí, tá? Então, essa interpretação tá certa ou tá errada? Tá errada, tá errada. Como assim, Rodrigo? Eu aprendi a vida inteira isso. Infelizmente, atualmente, muitos têm pegado textos isolados e sem estudar o seu contexto e têm feito afirmações indevidas, né, equivocadas a respeito do que o texto quer dizer. Então, se pegarmos este texto, por exemplo, o contexto é que Jesus está falando que eles receberam um poder, uma autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos, para ressuscitar mortos, né? E eles receberam esse poder, essa autoridade de graça. No que diz respeito a essa autoridade,
a esse poder que eles estão recebendo de Jesus, eles receberam de graça e eles não poderiam cobrar nada para realizar esses feitos, né? Para realizar esses sinais, esses prodígios. Então imagine um discípulo com autoridade, com poder para curar enfermos, para ressuscitar mortos. Ele chega diante de uma família enlutada, está ali sendo aquele corpo velado, digamos assim, e oferece, né, ressuscitar aquele morto em troca de uma quantia. É isso que Jesus está proibindo. Vocês receberam esse poder de graça, essa autoridade de graça, vocês vão ministrar, vocês vão dar, né? Vocês vão compartilhar dessa autoridade que vocês têm também de graça. Eu trouxe aqui a exemplo, né, nesse artigo, o fato de que o livro de Atos registra o seguinte: os discípulos estavam impondo as mãos, e o texto diz assim: então lhes impuseram as mãos e receberam o Espírito Santo. E Simão, vendo que pela imposição das mãos dos apóstolos era dado o Espírito Santo, lhes ofereceu dinheiro, dizendo: dai-me também a mim esse poder, para que aquele sobre quem eu puser as mãos receba o Espírito Santo. Mas disse-lhe Pedro: teu dinheiro seja contigo para a perdição, pois cuidaste que o dom de Deus se alcança por dinheiro. Tu não tens parte nem sorte nessa palavra, porque o teu coração não é reto diante de Deus. Ou seja, Simão aqui ofereceu uma quantia em dinheiro para comprar, entre aspas, aquele mesmo poder que os discípulos tinham. Que poder era esse? Orar pelas pessoas, impondo sobre elas suas mãos, e elas recebiam, eram batizadas com o Espírito Santo. Mas isso não se compra. Isso eles receberam de graça, e isso eles compartilham também de graça. É nesse contexto. Amém, entendi. Só para situar os irmãos, o texto bíblico que fala, que é referência, que diz que de graça recebeste, de graça dai, está em Mateus capítulo 10, verso 8, que diz: curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Só para os irmãos se situarem nisso. Então, Rodrigo traz... Pode falar, Rodrigo. Interessante, Álvaro, que esse texto, né, do Evangelho de Mateus, capítulo 18, Jesus ele está comissionando os seus 12 discípulos, seus 12 apóstolos, a irem anunciar o Evangelho. Então, ele está comissionando os seus discípulos e, ao mesmo tempo, orientando-os como eles deveriam ir. Né? Vocês vão anunciar o Evangelho, vocês estão recebendo poder para curar os enfermos, para ressuscitar os mortos, para purificar os leprosos, para expulsar demônios. Este poder, essa autoridade, vocês receberam de graça. E vocês vão compartilhar também de graça. De graça recebestes, de graça também dai. Agora, neste mesmo contexto, o verso seguinte, que é o verso 9 em diante, Jesus está continuando a sua orientação. E nesta continuação ele diz assim: não levem nem ouro, nem prata, nem cobre em seus cintos. Ou seja, vocês não vão levar dinheiro algum, né? Vocês não vão levar nenhum saco de viagem, nem túnica extra, nem sandálias, nem bordão. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. É isso que Jesus está dizendo. E mais, na cidade ou povoado em que entrarem, procurem alguém digno de recebê-los e fiquem em sua casa até partirem. Ou seja, Jesus comissionou os 12, deu autoridade para eles, para expulsar demônios, curar os enfermos, realizar sinais e prodígios. Quanto a estes sinais, eles não deveriam cobrar nada para fazerem, né, para realizarem esses feitos. No entanto, no mesmo contexto, Jesus está dizendo para eles assim: vocês não vão levar dinheiro algum. Vocês não vão levar nem mesmo aquilo que é mais básico, como sandálias, uma túnica extra. Vocês não vão levar isso. Por quê? Porque o trabalhador é digno do seu salário. Então, os discípulos, comissionados por Jesus para anunciarem o Evangelho, eles são também trabalhadores do reino de Deus. E porque são trabalhadores do reino de Deus, ou obreiros do reino de Deus, eles são dignos de receber todo o sustento.
É em face disso que Jesus diz: vocês não vão levar nenhum dinheiro, vocês não vão levar nenhum bem material. Por quê? Porque vocês são dignos de receberem o salário, de receberem esse sustento daqueles a quem vocês irão ministrar o evangelho do reino dos céus. Essa parte final aí era a pergunta que eu ia levantar, tá? Mas eles são dignos de receber e quem é que vai pagar, né? Então é quem está sendo abençoado, né? Essas colocações que você fez, elas se encontram aí no nosso terceiro tópico. O trabalhador, ele é digno do seu salário. Vamos partir, então, para... Tem mais algum texto que você quer citar aí? Bom, mais à frente, Jesus ele comissiona os 70, né? Texto também muito conhecido dos irmãos. E Jesus, aquele texto em que Jesus ele diz, no Evangelho de Lucas, capítulo 10, dos versos 3 a 9. É um texto muito famoso em que Jesus diz assim: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Ele diz assim: rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Obreiros é sinônimo aqui de trabalhador. Eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. E mais uma vez a orientação de Jesus: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. E ele continua sua orientação dizendo: e a ninguém saudeis pelo caminho, e em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho da paz, repousará sobre ele a vossa paz, e se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa. Esse é um aspecto interessante que eu vou mencionar. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante, e curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes: é chegado a vós o reino dos céus, ou o reino de Deus. O interessante aqui é que Jesus está dizendo o seguinte, mais uma vez: vocês não vão levar bolsa, alforge, sandálias, que são bens materiais necessários, né? Bens materiais fundamentais. A sandália, por exemplo, para caminhar, para fazer o seu trajeto. E Jesus diz para eles: vocês não vão levar nada disso. Por quê? Porque o obreiro é digno do seu salário. Enquanto no Evangelho de Mateus a palavra utilizada é o trabalhador é digno do seu salário, aqui no Evangelho de Lucas a palavra é obreiro. O obreiro é digno do seu salário. Agora, tem um porém. Ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Vocês vão ser supridos? Vão ser supridos. Agora, vocês não podem ficar andando de casa em casa, procurando, digamos assim, aquela casa que fosse mais abastada, aquela casa que tivesse um recurso financeiro melhor. Ou seja, se isso ocorresse, os discípulos de Jesus estariam sendo guiados por ganância, por querer mais. E Jesus está prometendo aqui sustento, mas de modo nenhum Jesus está prometendo a eles luxo. Uma coisa é diferente da outra. Entendi. Essas tuas colocações são muito importantes. Tem uma coisa que eu já, diante da nossa conversa, que me foi ocorrendo, eu queria fazer um comentário, porque você deixou bem claro algumas coisas, e eu espero que as pessoas que estejam nos ouvindo também tenham tido essa clareza, assim como eu tive escutando a sua conversa aqui, a sua exposição. Porque Jesus está dizendo que você não deve cobrar nada para fazer milagres, para curar, para abençoar, para batizar com o Espírito Santo, esse tipo de coisa você não deve cobrar. Só que hoje em dia, infelizmente, existe uma teologia da barganha, principalmente nas igrejas de cunho neopentecostal, onde você precisa dar algo para que, em contrapartida, Deus lhe conceda uma bênção. Você está desempregado, então você vai fazer um voto para ter um emprego. Você precisa de uma cura, então você vai dar uma demonstração de fé, dando um valor financeiro para que, em troca, você receba a cura. Então, parece que essa ordem se inverteu. Ao invés de você dar de graça, você está meio que cobrando no lugar de Deus para que a pessoa seja abençoada, e muitas vezes a pessoa acaba não sendo abençoada. Tu percebe isso também, Rodrigo? Sim, sim, de fato. Infelizmente, né, nós vivemos em um tempo chamado de os últimos dias, que, por sinal de contas, começou desde a era apostólica, né? Os últimos dias existem, nós vivemos esses últimos dias desde a era da igreja primitiva. E desde aquela época já existiam falsos mestres, falsos profetas, falsos apóstolos,
que exploravam do povo de Deus, né? Se utilizavam do evangelho por motivos próprios. Alguns pregavam até mesmo para serem glorificados, digamos assim, né? Para atrair glória para si mesmos. Motivações erradas, né? O texto aqui é muito claro. A orientação de Jesus é: vocês são dignos de receberem o salário de vocês, porque vocês estão a serviço do reino de Deus. Vocês são trabalhadores do reino de Deus. Agora, vocês não podem cobrar para realizarem uma cura. Vocês não podem cobrar para orar pelo enfermo e ele ser curado. Vocês não podem fazer isso de forma alguma, né? É o que Jesus ensinou aqui nos evangelhos de Mateus e Lucas. Amém. E outra coisa aqui também que você pontuou na sua fala é que eles deveriam entrar eles entravam nas casas, realizavam ali a operação que Deus lhes concedia, e eles ficavam naquelas casas e não ficavam zanzando de casa em casa até encontrar uma casa mais abastada onde eles pudessem ficar. E hoje em dia a gente percebe os grandes gurus denominacionais com grande poderio econômico, e que os caras andam de jatinho, os caras têm fazenda, tudo na base das costas do rebanho, que pensa estar ainda entregando para a obra de Deus, que na boa vontade entrega pensando que seja para a propagação do evangelho de Deus, do reino de Deus, mas na verdade está enriquecendo pessoas que me parecem não ter um sentimento tão nobre quanto o evangelho. Isso. Na verdade, esse é um grande problema, porque você gera também desconfiança nas pessoas. As pessoas olham para isso, veem isso acontecendo, né, já tem uma desconfiança. Hoje você fala, por exemplo, que a pessoa diz assim: não, eu sou pastor. Muitas pessoas já olham para ele como alguém que só quer dinheiro, né? O que levam até mesmo algumas igrejas a partirem para um extremo, que é: não, pastor não pode receber salário. Por quê? Por conta de escândalos que acontecem. Agora, o nosso fundamento tem que ser a palavra de Deus. Nós vivemos e somos guiados pela palavra. É ela que é a lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. E a palavra de Deus é clara, né? O que falta é nós conhecermos a palavra e, de fato, vivermos a palavra. É isso que falta na vida, né? E em muitos arraiais, podemos dizer assim. Amém, Rodrigo. Agora a gente precisa avançar, porque tudo que você falou foi aquilo que Jesus viveu no seu ministério e algumas orientações que ele deu para os seus apóstolos ali. Entretanto, quando se parte para o ramo da interpretação bíblica, muitas vezes existe uma distinção entre aquilo que é ensinado no Velho Testamento e aquilo que é ensinado no Novo Testamento. E apesar de nós estarmos falando aqui das palavras de Jesus, que quando nós abrimos a nossa Bíblia aparecem no Novo Testamento, mas o Novo Testamento em si, a nova aliança, ela começa na morte de Cristo. Então agora nós precisamos ver, depois da morte de Cristo, se esse é um parâmetro que vai seguir com a igreja, certo? Então, você coloca assim, o ponto 4, você coloca assim: direito de comer, beber e deixar de trabalhar, e você vai fazer citações do apóstolo Paulo. Então, por favor, nos exponha essas colocações aí. Isso. Só para recapitular, então. Jesus e os 12, eles recebiam sustento. Eles recebiam sustento financeiro, material, para que pudessem anunciar o evangelho. Quando Jesus orienta os seus 12 apóstolos a irem também anunciar o evangelho, ou mesmo aqueles 70, daquela passagem muito conhecida, ele dá a mesma orientação: vocês vão, vocês são dignos de receberem todo o sustento, porque vocês estão a serviço do reino, vocês são trabalhadores do reino. Tem um porém: não busquem ganância, não sejam gananciosos, não procurem a casa mais abastada. Vocês vão comer do que for colocado diante de vós. Vocês são dignos, mas é como se Jesus estivesse dizendo assim: aprendam a contentar-se com o que lhes é posto diante da mesa, né? E vocês não podem cobrar para operar os milagres, os sinais, os prodígios, pelo qual vocês receberam de graça, né? Vocês receberam esse poder, essa autoridade de graça, portanto, vocês não podem cobrar para realizarem esses prodígios. E agora aqui mencionando, então, o apóstolo Paulo, né? Aqui no caso, no capítulo 4 do artigo, disponível no site do Palavra Revelada Oficial. Então, Paulo,
em sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, dos versos 4 em diante. Paulo diz assim, será que nós não temos o direito de comer e beber? É uma pergunta que ele faz. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Como fazem os demais apóstolos, os irmãos do Senhor e Cefas? É o questionamento dele. Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? A NVI, ela traduz esse versículo 6 da seguinte maneira, o final do versículo 6. Ou será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para ter sustento? O que isso indica? Indica, primeiro, que aquele que anuncia o evangelho tem direito de comer e de beber. Ele não tem que passar fome. Tem pessoas que dizem que aquele que anuncia o evangelho, os pastores, precisam ser pobres, né? Não podem se alimentar bem e tudo mais, precisam viver fazendo jejum, né? Tem que fazer jejum mesmo, irmãos, isso é verdade, é fundamental, né? Mas também tem o direito de comer, tem o direito de beber, tem o direito de se alegrar, tem direito, inclusive, de ter uma mulher crente como esposa. E Paulo diz assim, os demais apóstolos fazem isso, eles comem, eles bebem, eles têm esposa, né? Inclusive os irmãos do Senhor e Cefas. Aí ele levanta o questionamento, será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? O que isso significa? Que os demais apóstolos não trabalhavam, ao menos não secularmente, né? A NVI, será que apenas eu e Barnabé não temos o direito de deixar de trabalhar para termos o sustento? Vejam só. Então, os demais apóstolos, eles anunciavam o evangelho, o reino de Deus, mas eles, como foi dito anteriormente, eram trabalhadores do reino, dignos de receberem o seu salário e eram sustentados pelas igrejas, por aqueles a quem eles ministravam. E Paulo está levantando exatamente este fato. Mas Paulo diz mais. O verso 7 diz assim, quem serve como soldado às próprias custas? Quem que serve como um soldado às próprias custas? Né? O irmão é policial, certo? Você vai sair para servir ao seu estado, ao seu império, de graça, às suas próprias custas? Não vai. O que Paulo está ensinando é, o soldado recebe uniforme, o soldado recebe armamento, o soldado recebe o sustento necessário enquanto ele estiver em campanha. Tudo isso, quem que é que arca? Não é o próprio soldado. O soldado, inclusive, é pago para ir, né, para trabalhar, para fazer a sua guarda. É isso que Paulo está ensinando. Quem que planta? Aí ele continua. Quem que planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem que apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? E aí eu coloquei aqui uma citação de Donald Mitz. Ele explica de uma forma muito clara o seguinte. A nação ou a cidade fornece ao soldado o equipamento necessário para a guerra e paga para ele lutar. Então, além de oferecer todo o equipamento necessário, ainda paga para ele ir, para ele lutar. Ele é um trabalhador daquele império, daquele estado. O chefe de família que planta uma vinha é o primeiro a experimentar as uvas. E, na verdade, de acordo com as escrituras judaicas, uma parte da colheita pertence a ele. É interessante esse fato porque quando a gente viu, primeiramente, acerca de Jesus orientando os seus comissionados a entrarem e permanecerem em uma casa, não era uma casa como nos dias de hoje, que tem um pai, uma mãe e talvez 2 filhos. Né? Uma casa era uma família inteira. Era avô, o pai de família era o mais antigo, né, daquela família. Tinha ali os seus filhos, era uma casa, uma comunidade de uma família. Então, a colheita pertencia a ele. A ele quem?
aquele pai de família. O pastor que apacenta o gado também vive dele, né? Então, qual que é o princípio que está sendo desenvolvido até aqui? É que o homem que consagra o seu trabalho a uma obra deve ser capaz de viver dela. Ele deve ser capaz de viver dessa obra. Então, o texto está dizendo, né, de uma forma muito clara, ao meu ver. Para mim, não há o que se discutir, é muito claro, né? Paulo está dizendo, os demais apóstolos não trabalham. Eles comem, eles bebem, e eles não trabalham. Eles vivem do evangelho. Eles vivem, eles semeiam coisas espirituais, que a gente vai ver mais à frente, e colhem as coisas materiais, né? E isso, nós também temos o direito de fazer. Nós quem? Ele está se referindo, aqui no caso, a ele próprio e a Barnabé. Ele está dizendo, nós temos o mesmo direito. Nós temos o direito de não trabalhar secularmente. Nós temos o direito de comer, de beber, de sermos sustentados por aqueles a quem ministramos. Esse é o ponto aqui do capítulo 4, né? Direito de comer, beber e também de deixar de trabalhar secularmente, para trabalhar exclusivamente para o reino de Deus. Amém. Então, é até interessante observar que quando ele cita Pedro, né, Cefas e os irmãos de Jesus, demais apóstolos, é que então era uma prática que veio do ministério de Jesus, atravessou ali essa nova aliança e ela entra na nova aliança, então, com os ministros do evangelho, com aqueles que trabalham para o reino, recebendo o sustento por trabalharem no reino, né? Isso. Vamos lá, o ponto 5 do artigo é: não atarás a boca ao boi quando debulha. O que é que você quer dizer com isso? Isso, vamos lá. Esse é um ponto interessante, porque até então, o apóstolo Paulo, vale ressaltar para os irmãos que estão nos assistindo, que é uma continuação, certo? Cada tópico desse, cada capítulo é uma continuação, e aqui ainda na Epístola aos Coríntios, na primeira Epístola aos Coríntios. E Paulo continua o seu argumento. Até então, ele havia falado de si próprio. Claro que nós entendemos que tudo aquilo que ele escreveu foi inspirado pelo Espírito Santo de Deus, né? Ele não falou exclusivamente de si mesmo, mas foi usado por Deus para escrever essas coisas. Mas alguém poderia olhar e dizer assim, não, isso aí é a ideia de Paulo, né? Alguém poderia olhar e dizer assim, não, isso é da cabeça do apóstolo Paulo. E aí ele diz, né, continuando o seu argumento, ele diz assim, digo eu isto segundo os homens? É uma pergunta que ele está fazendo. Eu não estou falando isso aqui simplesmente segundo os homens. Eu não estou mencionando aqui o soldado que vive às custas do império, que trabalha às custas do império. Eu não estou mencionando aqui que o trabalhador, né, é digno de receber seu salário simplesmente porque eu vejo isso ao redor. Não. Vejamos o que diz a palavra. E aí ele cita, né, o Antigo Testamento. Ele cita, ou não diz a lei também o mesmo? Porque na lei de Moisés está escrito, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. E aí ele menciona, porventura tem Deus cuidado dos bois? Ou não o diz certamente por nós? Certamente que por nós está escrito. É a conclusão a que ele chega. Porque o que lavra deve lavrar com esperança. E o que debulha deve debulhar com esperança de ser participante, de fazer parte, de participar da colheita. Então, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Acerca disso, né, eu mencionei aqui um outro teólogo chamado Donald, que ele esclarece que o boi, enquanto puxava a pesada modo debulhador, não devia usar uma focinheira. E ele precisava ter a permissão de comer o grão que ajudava a debulhar. Aqueles que estão envolvidos na debulha e na lavoura fazem isso na esperança de compartilhar os resultados do seu trabalho.
E os apóstolos e os ministros devem fazer o mesmo. Esse é todo o sentido da argumentação de Paulo. Ora, a lei diz, não atarás a boca ao boi enquanto debulha. Ou, na tradução aqui escolhida, a versão bíblica aqui citada no artigo, não atarás a boca ao boi que trilha o grão. Você não pode colocar uma focinheira no boi e impedir ele de se alimentar. Ele está trabalhando com o trigo, ele é digno de se alimentar desse trigo. Né? Ninguém trabalha sem esperança de ser participante, de usufruir, digamos assim, do fruto do trabalho. E esse é o texto, né? É o que Paulo está nos apresentando, citando aqui a lei de Moisés, e dizendo, Deus não tem cuidado de bois, meus irmãos. Deus disse isso, a lei de Moisés diz isso, é por nossa causa, é para servir de ensino para nós. Ou seja, aqui nós entramos em um ponto muito interessante, porque não atarás a boca ao boi é mandamento, certo? É ordem. Então ninguém pode hoje, irmão Álvaro, chegar e dizer assim, não, você não vai receber salário. Porque muitas pessoas querem fazer isso. Muitos líderes religiosos querem impedir ou proibir que aqueles que anunciam o evangelho vivam do evangelho. Nós vemos isso, né, em alguns arraiais, talvez seja até mesmo por ignorância, né, mas o que a palavra de Deus está dizendo é, você não pode fazer isso. Você não pode proibir aquele que trabalha de participar do fruto do trabalho que trabalhou. Ô, Rodrigo, e o que eu percebo aí nesse texto e na tua exposição digamos assim, a mesquinharia que esses proprietários de bois tinham, evitando que o boi pudesse se alimentar daquele grão que era debulhado. Então, você entra num ponto bem sensível aí, porque, afinal de contas, quem não quer que o ministro do Evangelho receba pelo trabalho que está realizando, ele não quer que ele receba por quê? O porquê? O que está de trás? Será que está por detrás somente o mau testemunho que alguns líderes dão com os recursos que lhes são entregues? Ou existe uma mesquinharia ou uma ganância por poder? Porque, Rodrigo, dinheiro é poder. Isso. Se esse dinheiro não vai para o sustento do líder, mas vai para talvez uma administração central, esse recurso gera poder. E aqui eu vou até avançar um pouco e falar um pouco assim, porque lá no catolicismo, a gente sabe que padres não podem ter família, né? É uma doutrina católica. E quando a gente vai estudar um pouco assim do contexto de por que surgiu essa doutrina, era justamente porque família dava despesa para a igreja. Então, se a igreja tivesse que sustentar tanto o ministro quanto a família do ministro, era despesa. Então, a fim de eliminar com essa despesa suplementar, o que a igreja fez? Proibiu que os ministros tivessem família. Ou seja, com isso, não vai recursos para a família desse ministro, porque ele está sozinho, e esses recursos podem ficar na cúpula e gerar poder, gerar riqueza. E hoje em dia, a Igreja Católica é uma das instituições, certamente a religiosa, mais rica do planeta. Existem qualquer cidade, então você é de uma cidade pequena, e certamente na praça principal da sua cidade tem uma baita na igreja católica. É sem poder, dúvida. É dinheiro, é imóvel, é riqueza. Você está entendendo? Então, por trás disso existe uma espécie, eu vejo, né? Não sei se o Rodrigo concorda comigo e vê também, mas uma mesquinharia daqueles que estão impedindo com que o trabalhador possa desfrutar dos recursos que lhes são pertinentes devido ao seu trabalho. Sem dúvida. Inclusive, esse aspecto que você mencionou, bem interessante, porque Paulo, no início do seu argumento, ele diz, né? Nós também temos o direito de levar a esposa, mulher crente como esposa, como fazem os demais. Ou seja, a sugestão é de que elas também eram sustentadas. Dá gasto. Isso, gera gasto. Gera gasto. Você imagina uma família. Eu gravei um podcast com o pastor Rafael Felipe, ele é do interior aqui do estado de Santa Catarina. E ele relatou para mim que existem certos meses do ano que a arrecadação que a igreja retira não consegue bancar o salário dele.
E ele precisa fazer um trabalho paralelo para poder ter o sustento. É ele, a esposa e 2 crianças. Isso dá... Quanto custa para sustentar 4 pessoas? Então, é oneroso, é pesado, mas ele é digno daquilo. Porque se ele se dedica exclusivamente àquilo, ele é digno daquilo. E a igreja deveria olhar para os seus pastores e ver ele como uma pessoa digna que realmente merece aquele ordenado. Aí quanto vai ser a igreja que vai definir, mas ele é digno. Isso. Digno, e Paulo diz que é um direito, né? É um direito. Ele menciona assim, não temos nós também, né, o direito? Deixa eu só recordar o texto aqui. Será que nós não temos o direito de comer e beber? E mais à frente ele continua dizendo a mesma coisa. Será que não temos o direito de levar conosco uma mulher crente como esposa? Ou será que somente eu e Barnabé temos de trabalhar para viver? Ele está tratando a questão de receber o sustento da igreja como um direito adquirido, né? É um direito daqueles que trabalham para o reino de Deus. Um direito instituído, inclusive, pelo próprio Senhor. A gente vai ver mais à frente, não apenas Jesus ensinou isso, né? Mas também a lei menciona a esse respeito. Nós vamos abordar mais aspectos da lei aqui, tratando do sustento dos ministros do Antigo Testamento. Então, assim, é um direito, né? É um direito. E a ordem é, não atarás. Deus não deu autoridade para ninguém atar, né? Fechar a boca do boi. Deus não atribuiu competência para nenhum de nós, eu, você, quer seja um líder religioso, como você mencionou, né? Aqueles que fazem isso estão em desobediência à palavra de Deus. É simples, é claro. Deus está dizendo, não faça, a pessoa está fazendo. É muito grave, né? Amém. Eu quero só voltar ao exemplo do pastor Rafael lá que eu dei, para não ficar qualquer dúvida, e eu acabar passando a ideia de que a igreja que ele é pastor lá é uma igreja mesquinha que não sustenta o pastor. É que é uma igreja pequena, né? Um município pequeno, a igreja tem uma arrecadação pequena. Então, muitas vezes, o pastor, só com a arrecadação da igreja, que é uma igreja pequena, de pessoas mais humildes, não consegue tirar o sustento devido para sua família e precisa exercer uma atividade secular, assim como certamente nós vamos abordar na continuação aqui do artigo. Paulo também, em certos momentos, precisou trabalhar, e por uma opção própria, Paulo, ele decidiu não receber salário. Nós vamos adentrar nesses assuntos aí, mas só para deixar claro isso aí. E outra coisa é o seguinte, porque muitas vezes a gente passa a visão que eu costumo fazer uma analogia de pastor de igreja com jogador de futebol no seguinte sentido. Quando a gente vê o mundo do futebol, futebolístico, a gente olha para aqueles grandes craques que recebem milhões, né? Salário de Messi, Neymar, Cristiano Ronaldo, esses caras aí, a gente acha que todo jogador de futebol é assim. Esses dias eu vi uma reportagem sobre isso, que aqui no Brasil você tem quase 1.000 clubes de futebol. Só que quando você pega a elite do futebol, que é a Série A, a Série B, você tem 40 clubes. 40 clubes são jogadores que vão ganhar um bom salário. O resto é clube que paga um salário mínimo para jogador. Então, eu faço essa analogia com o pastor, porque também a gente olha para esses grandes impérios religiosos, onde existem pastores que ganham muito dinheiro, mas a maioria dos casos são homens que eles abnegaram a sua vida realmente pela causa do evangelho. Porque o pastor Rafael, que eu estou citando o exemplo aqui, que é meu amigo próximo, então eu posso falar, ele poderia muito bem ter um emprego secular e se dedicar ao seu emprego e talvez, no tempo que sobra, se dedicar ao ministério. Mas ele decidiu de tempo integral se dedicar ao ministério. Então ele abdicou de talvez um conforto maior, alguma coisa na sua vida, pelo ministério. Então, porque tenta se passar uma ideia de nobreza em você não querer receber um salário da instituição. Só que eu queria ver quantos ministros que trazem consigo essa nobreza de não quererem receber salário, abandonarem tudo aqui na cidade, no local onde moram, e cuidar de uma igreja longínqua no interior, com poucas pessoas, recebendo um pouco de salário que aquela igreja pode lhe dar. Então é uma coisa a se pensar. Mas, Rodrigo, vamos dar sequência aqui, que a gente está com
40 minutos de gravação e a gente tem bastante coisa para falar. Vamos tentar ser um pouquinho mais rápido aqui para não ficar muito enfadonho para os nossos irmãos, porque eu acho que a gente já falou bastante coisa e deu para entender bem que pastor sim deve receber salário. Amém. Vamos lá, o próximo tópico aqui, ó, você colocou assim, ó, o que semeia coisas espirituais, recolhe as materiais. Isso. É um princípio, né? A gente percebe em várias cartas o apóstolo Paulo ressaltando esse princípio. Aos Coríntios, inclusive, no capítulo 9, verso 11, na primeira epístola, ele diz que se nós nos semeamos as coisas espirituais, será muito recolhermos de vós as materiais? É a pergunta que ele faz. Olha, eu estou anunciando para você uma coisa espiritual, poderosa o suficiente para salvar sua alma, algo para a eternidade. Então eu estou aqui, né? Inclusive, Álvaro, só pegando um gancho com o que você mencionou, muitos pastores que são pastores e recebem salário, recebem pouco, né, por conta da condição das igrejas, desistiram de sonhos, desistiram de projetos. Para quê? Para atender ao chamado de Jesus e anunciarem o reino de Deus. E Paulo está perguntando, nós nos semeamos as coisas espirituais. Será muito recolhermos de vós as materiais? Bens materiais? Aos Gálatas, capítulo 6, verso 6, o mesmo princípio. É dito o seguinte, o que é instruído na palavra, então aquele que está recebendo a instrução na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Mais uma vez o princípio, né? Você semeia coisa espiritual para receber também, e recebe também a material, né? Vemos aqui aos Romanos, capítulo 15, versículo 27, é dito o seguinte, isto lhes pareceu bem, e mesmo lhes são devedores. Veja só, e mesmo lhes são devedores, por quê? Se os gentios têm sido participantes dos valores espirituais dos judeus, devem, olha só, também servi-los com bens materiais. Aqui é aquele contexto daquela oferta que foi enviada, né? Às igrejas em Jerusalém, ali no contexto da Judéia. E ele está dizendo, olha, são mesmo devedores de fazerem isso, porque vocês escolheram bens materiais, bens espirituais, valores espirituais dos judeus. Então, vocês devem, sim, ajudá-los, né? Sustentá-los na sua necessidade no que diz respeito aos bens materiais. Por quê? Porque você recebeu algo muito maior, muito melhor, que é o que é espiritual, né? Então, se você recebeu algo muito maior, será muito recolher de você também bens materiais? É a pergunta que ele faz. E dando continuidade, ainda na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, o verso seguinte agora, o verso 12, Paulo diz assim, se outros participam desse direito, mais uma vez aqui ressaltando que é um direito, não o temos nós em maior medida? Nós não temos também em maior medida poder participar desse direito? E eu comentei aqui ao final desse tópico o seguinte, o apóstolo Paulo não está dizendo que o sustento e o salário do ministro é tão somente uma possibilidade, mas sim um direito adquirido. Corrobora com isso o texto já citado da lei de Moisés, que declara, né, determina, não atarás a boca ao boi. Então não trata-se simplesmente de uma possibilidade, mas de um padrão que é a vontade de Deus, né? É a vontade de Deus. Inclusive, nós vamos ver a seguinte, que aqueles que anunciam o evangelho devem viver do evangelho. Esse é o sétimo ponto, né? Você citou 1 Coríntios capítulo 9, verso 13, que diz assim, não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Explica um pouquinho também o contexto desse texto aí, para os irmãos entenderem do que Paulo está falando. Isso. Aqui Paulo está recordando, né? Ele está mencionando o sacerdote e o levita do Antigo Testamento, a antiga aliança.
E ele está dizendo o seguinte: não sabeis vós que os que prestam serviços sagrados do próprio templo se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Ele está mencionando um fato, né, que nós podemos verificar, por exemplo, nos livros de Números e também no livro de Levítico. As referências também estão aqui no artigo, né, caso aqueles que nos assistem queiram conferir e se aprofundar um pouco mais, né, o artigo certamente vai estar disponibilizado, o link aí para vocês também. Mas Paulo está recordando, então, o sacerdote, o levita do Antigo Testamento, que cuidavam do templo, do ministério e do altar. E quando alguém trazia a oferta, o dízimo, o sacrifício, o levita e o sacerdote recebiam para o seu sustento as primícias de tudo aquilo que era trazido à casa de Deus. Os sacerdotes e os levitas, eles recebiam um sustento financeiro mesmo, material, eles se alimentavam, eles recebiam esse sustento do povo a quem ministravam. Então, se é assim, o que Paulo está declarando é assim no antigo pacto, é assim na antiga aliança, ora, também deve ser assim na nova aliança. Inclusive, eu mencionei um texto interessante aqui, que diz o seguinte: se os ministros do Antigo Testamento, que estavam sob a lei, que era um ministério de condenação, né, recebiam sustento financeiro do povo a quem ministravam, não deveriam os ministros de Deus no Novo Testamento, agora não mais sob a lei, mas sob uma aliança superior, que é a da graça, receberem também o seu suporte financeiro? Então, é nesse sentido. O contexto é Paulo recordando o que acontecia no Antigo Pacto e trazendo isso como fundamento, que deve também acontecer assim no Novo Pacto. Amém. Rodrigo, para avançar um pouco aqui, eu quero ir para o ponto 9, e já junto o 9 e o 10, porque os dois tratam basicamente das mesmas coisas, que é o seguinte, é aquilo que a gente falou agora há pouco. Paulo se recusou a receber salário. Explica para nós aí por que Paulo se recusou a receber salário. Só antes de passarmos para os demais tópicos, um texto que é fundamental a gente mencionar aqui, que é 1 Coríntios 9, verso 14. Ainda no capítulo 7 aqui, né? Os que anunciam o evangelho devem viver do evangelho. Então, Paulo trouxe a recordação, a memória, que na antiga aliança era assim. E ele afirma, no verso 14 do capítulo 9 aos Coríntios, que assim ordenou também o Senhor aos que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. A NVI traduz da seguinte maneira: da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, é mandamento de Deus. Perceba, é um direito adquirido, é um mandamento do próprio Senhor Jesus, né? É uma ordem, ele ordenou que seja assim. Então, isso é muito importante também mencionarmos, né? Assim como ocorria na antiga aliança, com relação a esse aspecto, também deve ocorrer na nova aliança. Mas, dando então continuidade, com relação a Paulo se recusar a receber salário, né? Porque esse é um dos princípios que as pessoas vão usar. Paulo não quis receber, nós seguimos aqui a doutrina de Paulo e também não queremos receber salário. É isso que a gente costuma ouvir. Mas as pessoas não sabem o porquê que Paulo se recusou a receber, e é isso que eu quero que você explique para o público aí. Isso. Bom, Paulo está tratando aqui na Epístola aos Coríntios, fazendo uma defesa. E ele está fazendo uma defesa dizendo o seguinte, é um direito, é mandamento do Senhor, né? A lei aponta dessa forma, o que Jesus ensinou também ensinou dessa forma, né? É assim que deve ser. Agora, por que Paulo se recusou a receber salário, inclusive da igreja de Corinto, para quem ele está escrevendo? E nós vamos ver o seguinte, dando continuidade, né, versos 12 e 15, do capítulo 9 ainda, da sua primeira epístola aos Coríntios, ele diz assim, nós não usamos desse direito, antes suportamos tudo. E ele ainda diz mais, eu de nenhuma destas coisas usei,
E não escrevi isso para que assim se faça comigo. Ou seja, eu não estou ensinando para vocês aqui o que é certo, para vocês passarem a me pagar salário. Né? Eu estou demonstrando para vocês a verdade. Agora, eu não estou demonstrando para vocês a verdade a fim de receber salário de vocês. Porque melhor me fora morrer do que alguém fazer vã esta minha glória. Nós vamos ver, na sua segunda epístola aos Coríntios, ele mencionar essa mesma questão, dizendo que esta glória não lhe será tirada nas regiões da Caia. Então, a Caia era uma região, né, que comportavam várias cidades. Corinto é uma dessas cidades. E ele se recusou a receber salário dos crentes da Acaia. Vale lembrar que Paulo não se recusou a receber salário de todas as igrejas. Muito pelo contrário, até mesmo despojou outras igrejas da região da Macedônia para ministrar aos crentes da Acaia. Então, apesar de não ter recebido salário dos crentes de Corinto e ali da região da Acaia, recebeu o salário dos irmãos das igrejas da região da Macedônia, né? Mas vamos abordar isso com mais detalhes, dizendo o seguinte. Aqui, dando continuidade, Paulo disse que ele sofreu diversas limitações, né, por conta disso, por ter ficado sem receber salário por um tempo, e ele chegou até mesmo a padecer necessidade, a passar fome. Nós encontramos isso na Epístola aos Filipenses, capítulo 4, versos 11 e 12. E ele diz assim, aquele famoso texto, né? Eu aprendi a contentar com aquilo que eu tenho, eu sei ter fartura, eu sei passar necessidade. É esse texto. Agora, por que ele passou fome? Por que ele passou necessidade? Porque não recebeu o salário dos crentes da Acaia. E foi aí, inclusive, vamos puxar aqui o texto de Atos, né? Capítulo 18, verso 4, que diz que Paulo, deixando Atenas, foi a Corinto. Olha só, a Corinto. E todo o texto que nós tratamos de Paulo até então é na sua epístola aos Coríntios. Paulo foi a Corinto e todos os sábados Paulo falava na sinagoga, persuadindo tanto judeus como gregos. Ora, Paulo ele pregava o evangelho nos sábados. Por quê? Porque nos demais dias da semana ele estava trabalhando. Ele encontrou Áquila, né, e Priscila, que sabiam também fazer tendas, e trabalhou com eles. Então, por um certo período de tempo, ele trabalhou secularmente, deixou de se dedicar exclusivamente à obra, né, de pregar o evangelho, se dedicou a um trabalho para sobreviver mesmo. Agora, isso trouxe prejuízo. Qual o prejuízo? Primeiro, ele não teve condições de se dedicar exclusivamente ao evangelho, de modo que ele pregava nas sinagogas aos sábados, somente. Agora, veja que interessante. A segunda epístola aos Coríntios, capítulo 11, versos 8 a 10, diz assim: outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. Veja só, e quando estava presente convosco que tinha necessidade, a ninguém foi pesado, porque os irmãos que vieram da Macedônia, veja, supriram a minha necessidade. E em tudo me guardei de não vos ser pesado, e ainda me guardarei. Como a verdade de Cristo está em mim, esta glória não me será tirada, não me será impedida nas regiões da Acaia. Agora, ele despojou outras igrejas, recebendo dessas outras igrejas salário. Para quê? Para anunciar o evangelho nas regiões da Acaia de modo integral. É isso, né, que o texto sequente ao verso mencionado anteriormente em Atos menciona, que Silas e Timóteo, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, veja só, Paulo está dizendo, eu despojei outras igrejas. Os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Agora vamos voltar a Atos, que menciona que Paulo pregava aos sábados. E na sequência diz assim, quando Silas e Timóteo chegaram da Macedônia, veja,
Paulo se entregou totalmente à palavra, testemunhando aos judeus que Jesus é o Cristo. Então, quando Paulo recebe esse suprimento dos crentes das igrejas da região lá da Macedônia, ele então se dedica exclusivamente à propagação do evangelho de Jesus Cristo, anunciando, testemunhando aos judeus que Jesus de fato é o Cristo, né, ou o Messias. Então essa dedicação exclusiva só ocorreu porque ele despojou outras igrejas, recebendo dessas igrejas salário, a fim de servir. Mas aí você pode perguntar assim, tá, Rodrigo, mas e aí? Você não falou por que ele se recusou a receber o salário dos crentes da Caia, né? Eu imagino que você esteja se perguntando isso. Ia levantar essa questão aí. Pois é. Então, vamos analisar o texto. Ainda na primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, quando Paulo começa a argumentar, ele diz assim, o verso 3, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 9, verso 3. Esta é a minha defesa aos que me condenam. E mais, no verso 12, também do mesmo capítulo, ele diz assim, o contexto é, Paulo se recusou de receber salário dos crentes dessa região em específico, para não pôr impedimento algum ao evangelho de Cristo. Né? E ainda no verso 12 é dito, o que eu faço, farei, o que eu faço, o farei, para cortar ocasião aos que buscam ocasião. Na sua epístola aos Filipenses, Paulo esclarece o seguinte, Satanás havia enviado falsos apóstolos, falsos obreiros fraudulentos mesmo, que se transfiguraram em ministros da justiça, no entanto, se opunham a ele, faziam oposição, levantavam acusações em toda aquela região. Qual região? A região da Acaia. Então, o que o texto sugere? Certamente esses obreiros fraudulentos, esses apóstolos falsos enviados por Satanás, acusavam Paulo de ser ganancioso. Talvez o acusassem de pregar o evangelho por dinheiro. Então, Paulo ele se recusa a receber salário dos crentes dessa região, para não colocar impedimento algum à propagação do evangelho de Jesus Cristo. Então, foi uma decisão consciente, planejada, inteligente, né? Debaixo, certamente, da orientação do Espírito Santo. Para quê? Para não colocar nenhum tipo de impedimento. Para que ele fosse bem recebido. Para que as pessoas lhe dessem ouvidos. Então, ele abriu mão, naquele instante, de um direito adquirido, né, que é o de receber salário. Para quê? Para não colocar impedimento algum à propagação do Evangelho de Jesus Cristo. Amém. A carta aos Coríntios, ela é conhecida como, a igreja de Corinto é conhecida como uma igreja carnal, apesar de no capítulo 12 lá você encontrar diversas manifestações espirituais, 9 manifestações espirituais, 9 dons espirituais no meio da igreja, ela é tida como uma igreja carnal. Então toda essa circunstância de Paulo tendo que abdicar do seu direito de receber um salário para que as pessoas lá não o enxergassem como um mercenário da fé e tal, isso me parece que está envolvido com a carnalidade daquela igreja. Aquela igreja era tão carnal, tão menina na fé ainda, tão criança na fé, que não havia entendido ainda o que realmente era fé. E Paulo, para preservar o seu testemunho e continuar pregando, que é o que você abordou aí, ele então resolve abdicar do seu salário. Então, na verdade, era porque a igreja era carnal. Essa é a conclusão que eu acabo chegando com tudo isso que você expôs aí. Sem dúvidas, esse aspecto também tem profunda ligação com isso, né? Certamente a carnalidade da igreja, a falta de entendimento que você mencionou. Interessante que Paulo, na sua primeira epístola, ele menciona, né, acerca de algo que já havia ensinado aos coríntios que eles não entenderam. Né? Ele fala assim, digo a vocês que aquele que dizendo-se irmão e for devasso, avarento, e ele enumera ali uma série de pecados, né? Ele diz assim, com tais, nem ainda comais. Mas quando ele ensinou da primeira vez, o que eles entenderam?
Porque eles não podiam se comunicar com ninguém. Eles entenderam errado, ou seja, mais uma vez demonstrando aí essa questão da carnalidade, a falta de entendimento, a falta de clareza, né? Então, Paulo, ele abre mão desse direito, para quê? Para não pôr impedimento ao crescimento do evangelho naquela região. Amém. Então, assim, acho que fica um princípio que não seria um pecado o obreiro, o pastor ou o missionário abdicar de receber algum tipo de ajuda daquela igreja local para que não haja um impedimento do evangelho para eles. Todavia, o importante de mencionar é que por trás disso havia outra igreja que estava lhe sustentando. Então, nunca foi uma... Paulo nunca se recusou totalmente de receber o recurso, porque haviam outros irmãos o auxiliando nessa jornada, aí, como você deixou claro, né, Rodrigo? Isso. Sem dúvidas, Tá. né? Tá. Agora você, nos últimos 2 tópicos aqui, o tópico 11, você coloca assim, ó, é possível que salário se refira a galardão? Então, acho que essa deve ser mais uma confusão que o povo faz, né? Que o salário do obreiro é o galardão que ele vai receber de Deus ou da eternidade. Dá uma explicada para nós aí, Rodrigo. Isso. Bom, por que desse tópico, né, desse capítulo? É porque foi o questionamento de uma pessoa. Uma pessoa me fez essa questão, levantando a hipótese, né, de que, na verdade, o salário aí mencionado não é nenhum tipo de bem material. É uma recompensa espiritual, trata-se de galardão. Agora, por que não se trata de galardão? Eu enumerei aí 8 motivos, demonstrando o porquê esse salário, né, que nós apresentamos até aqui, não se trata de galardão. Primeiro, porque o texto diz que Jesus e os 12, eles receberam sustento de bens materiais, né? E mais, quem os sustentavam eram mulheres de posses materiais. Então, não é galardão. Eles receberam sustento, e um sustento material. Segundo motivo, Jesus ensinou que o trabalhador é digno do seu salário. Logo após ter orientado para eles, ter comissionado eles a irem anunciar o evangelho, não levando ouro, não levando prata, não levando dinheiro algum, nem mesmo bens materiais mais básicos, como a sandália e a túnica extra. Então, assim, Jesus está dizendo, vocês não vão levar nada disso. Por quê? Porque o obreiro é digno do seu salário. A consequência lógica é que eles iriam receber todo esse tipo de recurso daqueles a quem ministrariam. Por isso que eles não precisavam levar. Eles não precisariam ir às suas próprias custas. Por quê? Porque eles estavam a serviço do reino e, portanto, eram dignos de receber o salário pelo serviço prestado. O terceiro motivo aqui que eu menciono é que Paulo, ao fazer essas perguntas retóricas, né, à igreja de Corinto, ele evidenciou, né, que não somente ele, mas também Barnabé, possuíam o mesmo direito que os demais apóstolos e o irmão do Senhor, e irmãos do Senhor, né? Então, que direito que ele menciona? Direito de comer, direito de beber, direito de levar consigo uma mulher crente como esposa, direito de deixar de trabalhar secularmente a fim de trabalhar com exclusividade para o reino de Deus. Então, não tem como afirmar que esse salário, aliás, é incabível sugerir que tal salário seja galardão. Por quê? Porque trata-se de algo muito claro aqui, é direito de comer, é direito de beber, é direito de não trabalhar secularmente para viver do evangelho. O quarto motivo que eu menciono é aquele princípio que a gente mencionou, que Paulo trata em várias epístolas, né? Aquele que semeia as coisas espirituais, ou seja, o evangelho, recolhe as materiais, isto é, o seu sustento. Ele é digno do seu salário. Ainda mais, o quinto motivo aqui que eu menciono, eu estou mencionando de forma breve, claro, aqui estão mais bem explicados, mas o quinto motivo é o seguinte: Paulo ele compara a antiga aliança com a nova aliança, e ele ensina
que o Senhor ordenou da mesma forma. O Senhor, ele está se referindo a Jesus, né? Jesus instruiu, ensinou, ordenou que seja assim. Assim como, né, acontecia na antiga aliança, ordenou também o Senhor àqueles que pregam o evangelho, que vivam do evangelho. Então, como que na antiga aliança isso trata-se de algo físico mesmo, material, né? Sustento físico, alimento, e na nova aliança se fosse se referir a um sustento espiritual, né? Não faz sentido. Assim também, assim como acontecia lá, vai acontecer aqui na nova aliança. É o que o texto ensina. O sexto motivo é que tal sustento ou salário não se refere a galardão, por quê? Porque o galardão é futuro e espiritual. Ele é futuro e ele é espiritual. Nós vamos receber o galardão quando? Né? Certamente, quando Jesus chamar, né, a cada um de nós e todos formos ali prestar contas diante dele, e ele vai retribuir a cada um segundo as suas obras, como diz o texto. O salário aqui mencionado, como nós vimos, ele é presente e é terreno. Tanto que Paulo menciona, eu despojei outras igrejas para vos servir, recebendo delas salário. Então, primeiro, ele já recebeu. Segundo, ele recebeu de outras igrejas. Então, é o seguinte, como seria galardão? Se ele já recebeu e ele recebeu das igrejas. E o galardão, quem nos dará é o próprio Senhor Jesus. Então, é ilógico fazer esse tipo de afirmação. Ainda mais o sétimo motivo aqui mencionado, é que Paulo, ele despojou e recebeu, como mencionei, dos crentes da Macedônia, a fim de servir ou de ministrar aos crentes da Acaia. Agora, se tal salário fosse espiritual, que glória haveria, Álvaro, em recusar-se a recebê-lo? Porque ele diz, essa glória não me será impedida nas regiões da Acaia. Qual glória? A de recusar ter recebido aquele salário. Agora, se fosse galardão, que glória haveria, Álvaro, em recusar a receber algo espiritual, que é bom, que o próprio Deus te dá? Percebe como não faz sentido? Que sentido faria recusar-se a receber um salário espiritual a fim de não pôr impedimento ao evangelho de Cristo? Veja só, o que ele fez a fim de não colocar impedimento ao evangelho de Cristo. Então, como dizer que Paulo está se recusando aqui a receber um galardão, uma recompensa espiritual? Ora, é possível que uma recompensa espiritual coloque impedimento ao evangelho de Jesus? Muito pelo contrário, né? E o oitavo e último motivo que eu menciono é que todos os textos expostos até então, eles estão dentro de contextos inequívocos que se referem a bens materiais e a recursos terrenos. Então, dizer que o salário se refere, na verdade, a algo espiritual ou um galardão futuro, é, na verdade, torcer a Escritura, é mudar o seu sentido. E Pedro disse isso, né, acerca dos escritos de apóstolo Paulo. E ele disse assim, aqueles que o torcem para a sua própria condenação, ou, em outras versões, para a sua própria perdição. Então, nós não podemos torcer o sentido da Escritura. É muito claro, é muito óbvio. Fiquemos com a palavra, né? Abracemos a palavra e vivamos a palavra, porque é ela que é o fundamento da nossa fé, nada mais. O que você falou é bem interessante, porque essa ideia de fazer com que pastor não receba salário é uma ideia de um certo moralismo diante de uma sociedade que percebe que existem líderes que são gananciosos e que têm surrupiado o dinheiro dos fiéis. Então, parece um argumento moral, um argumento muito moral, e cultural, de você não querer receber, pastor não querer receber salário por esse mau testemunho que alguns líderes têm dado. Só que você deixou uma coisa bem clara, que é o seguinte, nós não somos pautados pela moral e pela cultura do mundo, nós somos pautados pela Escritura. Então, não é porque o mundo está enxergando aquilo
de uma forma pejorativa ou que não seja adequada que nós vamos nos portar daquela maneira. Nós vamos nos portar pautado na Bíblia. Porque se nós formos aderir os discursos culturais e morais do mundo, eles são voláteis. Daqui a pouco a igreja vai tá admitindo o aborto livremente, porque é o que o mundo hoje em dia quer. Então, peraí, gente, vamos com calma. Vamos seguir o que está na palavra, nada mais e nada quem. A própria pregação do evangelho é loucura, né? Nos ensina loucura. A palavra. Loucura para os homens. Rodrigo, para finalizar agora o nosso 12º ponto, você colocou aqui, o dinheiro é a raiz de todos os males, é uma questão. Então, finaliza brevemente aí, vamos para as conclusões finais depois. Mesmo em face de toda essa argumentação, de toda a exposição da Escritura, algumas pessoas ainda questionam, né? Mas o dinheiro é a raiz de todos os males. Pegando até um gancho nisso que você mencionou, Álvaro, com relação a essas pessoas, né, líderes, que pensam, né, ter uma moral muito elevada, mas espera aí, não, eu faço por amor, né? Não, eu me recuso a receber salário, eu sou voluntário porque eu anuncio o evangelho por amor, como que dizendo assim, os outros anunciam por dinheiro, e não é a verdade, né? Porque, como nós já vimos aqui, eu não preciso nem voltar a mencionar, não é verdade. Uma coisa não anula a outra, né? Você ser digno do seu salário, receber o sustento, não significa que a motivação dos apóstolos, ao anunciar o evangelho, fosse receber esse sustento. A motivação deles era aquilo que eles receberam de Deus, a salvação, né, que eles receberam e queriam compartilhar. Eles anunciavam o evangelho por amor, ao menos os apóstolos verdadeiros. Não estou falando aqui de falsos apóstolos e falsos mestres. Agora, a gente precisa ter muito cuidado para não chegarmos hoje e nos julgarmos melhores do que Paulo, melhores do que Pedro, até mesmo melhores do que o próprio Senhor Jesus ensinou. Né? Não, o Senhor Jesus ordenou que aqueles que pregam o evangelho vivam do evangelho. Mas eu hoje sou melhor do que Jesus. Né? Então, eu discordo de Jesus. Eu respeito muito Jesus, mas eu discordo dele. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso também. Mas, então, passando para o último ponto, o dinheiro é a raiz de todos os males. E aqui a gente vê as pessoas repetindo isso, né, falando isso, mas, na verdade, não tá na Bíblia, é isso? Está na Bíblia. Peraí. Que o dinheiro é a raiz de todos os males, não. Não está lá em Inventares? Não, está no Inventários, esse aí. O que o texto diz é o seguinte, né? Paulo tratou desse assunto na sua primeira epístola a Timóteo, capítulo 6, dos versos 8 a 10. E o texto diz assim: tendo, porém, sustento e com o que nos cobrirmos, estejamos com isso contentes. Então, se você tem você tem sustento e você tem com o que cobrir, esteja com isso contente. É mais ou menos aquilo que Jesus ensinou naquela comissão, né? Vocês são dignos de receber o sustento, o seu salário, mas vocês vão ficar naquela casa e não ficar procurando aí a casa mais abastada. É mais ou menos o que Paulo está dizendo aqui. Você tem sustento e você tem com o que cobrir, esteja contente com isso. Não fique procurando, né? Não, eu vou para aquela casa ou eu vou para aquela igreja porque ali tem mais recurso financeiro. Não, esteja contente com o que você tem. E aí ele diz assim, mas os que querem ser ricos, veja só, aqueles que querem ser ricos caem em tentação, em laço, e em muitas concupiscências ou desejos, né, loucos e nocivos, que submergem os homens na perdição e ruína. Por quê? O amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Então, não é o dinheiro em si, é o amor ao dinheiro. É a pessoa que cobiça, né, de tal maneira, ela ama o dinheiro de tal maneira, ela deseja ser rica de tal maneira, que ela cai em todo esse tipo de laço que ele menciona aqui, de tentação, de desejo louco, nocivo, né? Que submergem os homens em perdição e ruína. E ele diz assim,
E nessa cobiça, nesse desejo louco, né, exagerado, né, nessa ganância, né, nesse amor ao dinheiro, alguns se desviaram da fé. Veja só. E se traspassaram a si mesmos com muitas dores. Então, o que Paulo está ensinando com essa passagem? Em primeiro lugar, que nós devemos estar contentes com aquilo que temos. Em segundo lugar, né, que há pessoas que caíram em perdição e ruína. Por conta de quê? De um amor ao dinheiro. E é diferente, né? Eu ter dinheiro no bolso e o dinheiro ter o meu coração. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. Né? Já dizia o filósofo. Hã? Já dizia um grande filósofo. Pois é, exatamente. E mais, né? Paulo está dizendo que o amor, e não o dinheiro em si, mas o amor ao dinheiro, é que é a raiz de toda espécie de males. E o que você mencionou, Álvaro, dinheiro é poder, né? Dinheiro é poder. Então, isso conduz as pessoas, porque tem dinheiro, né, a se julgarem melhores do que as outras. Não, eu me visto melhor. Não, eu tenho. Não, eu isso, eu aquilo. Que é nada mais, nada menos do que soberba. É querer se exaltar. E esse foi o pecado de Satanás. Então, não é simplesmente aqui a questão material, não. Isso aqui é mais profundo do que parece. Mas vamos dar continuidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele menciona que é possível ser rico e o mais rico, e ser ao mesmo tempo piedoso, e o mais piedoso. Ele está fazendo uma referência óbvia aqui a Jó, né? E ele diz assim, o problema não é ter dinheiro, o problema é o dinheiro nos ter. O problema não é ter dinheiro no bolso, o problema é entronizar dinheiro no coração. O problema não é o dinheiro em si, o problema é o amor ao dinheiro. Então, essa desculpa que algumas pessoas dão, não, o dinheiro é a raiz de todos os males. Espera aí, meu irmão, vai com calma. Olha para o que a Escritura está dizendo. A Escritura está dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, de toda espécie de males. Então, nós precisamos atentar para os detalhes, estudar a palavra de Deus com cuidado, para quê? Para nós não dizermos em nome de Deus, pastor Hernandes já mencionou isso, né? Que ele tem esse cuidado, de não dizer em nome de Deus aquilo que Deus não disse, né? De proibir em nome de Deus o que Deus não proibiu, ou mesmo de permitir em nome de Deus o que Deus não permitiu. Então, fica essa reflexão para a gente, né? Vamos anunciar a palavra? Vamos. É ótimo, é maravilhoso, é um privilégio que nós temos. Mas tenhamos sempre em mente que é para anunciar a palavra. E não o que eu penso sobre a palavra, não o que eu acho sobre a palavra, não o que fulano de tal disse a respeito da palavra. É a palavra pura, genuína e simples. Ela é o fundamento da nossa fé. Amém. Glória a Deus. Fechou, Rodrigo? Mais alguma conclusão? Se não, você pode dar as suas últimas palavras, se quiser orar conosco aí, e vamos encerrar essa nossa conversa por hoje. Amém. Vamos, só para fazer uma breve recapitulação, então, né? Jesus e os 12, eles recebiam sustento financeiro. Jesus comissiona os seus 12 apóstolos e também aqueles 70 a irem anunciar o evangelho, dizendo para eles não levarem recurso material, não levarem dinheiro. Por quê? Porque eles eram dignos de receber esse tipo de recurso daqueles a quem ministrariam. O apóstolo Paulo, na sua epístola aos Coríntios, né, na sua primeira epístola aos Coríntios, tratando desse assunto, ele esclarece que é um direito do ministro. E não apenas um direito, né, mas assim também ordenou o Senhor. É ordem de Deus. E se nós colocarmos essa passagem lado a lado com a que ele menciona da lei, não atarás a boca ao boi enquanto debulha, é mandamento de Deus, é ordem, né? Muito clara. E mais uma vez mencionando aquele princípio, aquele que semeia as coisas espirituais,
recolhe também as coisas materiais, né? Paulo se recusou a receber salário? Sim, se recusou a receber salário, mas de uma região específica, de crentes específicos, por conta, né, de um momento específico em que ele estava vivendo, por conta de uma oposição. Mas ainda assim, para tanto, ele despojou outras igrejas. Os filipenses, por exemplo, né, sustentaram Paulo também em Tessalônica, com recurso financeiro, com salário. Então, a escritura é muito clara, Álvaro, né? Eu não vejo nenhum tipo de base para afirmarmos aqui o contrário, né? Mesmo esses questionamentos, como o salário se referia a galardão, nós já vimos aqui, não haveria glória nenhuma em Paulo recusar receber galardão do céu. Que glória haveria em um homem mortal se recusar a receber uma recompensa que vem de Deus? Não há glória nisso, é ilógico, né? Além disso, aqueles que governam bem, os presbíteros que governam bem, nos disse também Paulo, isso está mencionado no artigo, apesar de não termos abordado aqui, aqueles que governam bem, principalmente aqueles que trabalham na palavra e na doutrina, eles são dignos, de duplicada honra, né? É de receber em dobro. Então a palavra de Deus é clara, né? Que nós possamos olhar para a palavra de Deus e viver de fato a palavra de Deus. Que tenhamos esse desejo, né, Álvaro, de olhar para a Escritura, conhecer a verdade e tentar aplicar, né? Tentar viver. Porque aqueles que simplesmente ouvem a palavra e não as pratica, Jesus disse que é imprudente e a sua casa vai cair, né? Mas aquele que ouve as palavras de Deus, as suas palavras, ouve os seus ensinos e pratica estas coisas, esse é o homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Então, que a palavra de Deus seja de fato a nossa lâmpada para os nossos pés e a luz para o nosso caminho. Vamos orar? Amém, Rodrigo. Só uma colocação final aqui também da minha parte, que é o seguinte: nós focamos aqui em deixar bem claro que é bíblico, sim, até um direito e um dever, né, um direito do pastor, ou do ministrante, ou do obreiro, ou daquele que se dedica integralmente ao trabalho da igreja, na divulgação do evangelho, de receber o salário, e é dever da igreja também auxiliar esse irmão. Mas nós precisamos levar em consideração, no contexto atual que existem irmãos que têm trabalhos trabalhos na área secular e que acabam exercendo o ministério não de tempo integral. Nós temos essas questões hoje em dia também que elas precisam ser administradas, analisadas e pensadas, né? Não vou esticar aqui a nossa conversa, pode ser um tema para uma outra conversa, né? Pastores não de tempo integral, alguma coisa nesse sentido aí, mas o nosso foco aqui foi demonstrar que sim, pastor pode sim receber salário, não é indigno da parte dele, é um direito dele. Amém, Rodrigo? Amém. Então, finaliza aí, vamos orar. Vamos orar. Senhor, nós agradecemos a Ti por este momento, por este aprendizado maior da Tua palavra. Glorificamos, Senhor, o Teu nome pela Tua graça sobre as nossas vidas, a Tua misericórdia. Te agradecemos, Senhor, pelo bem da vida, principalmente da vida eterna. Somos gratos ao Senhor por tudo que nos tem feito. E pedimos, Senhor, continue nos abençoando, nos guiando, Senhor, segundo a verdade da Tua palavra, santificando-nos segundo a verdade da Tua palavra, iluminando o nosso caminho, trazendo luz para os nossos passos. Aqueles que nos assistem, nos ouvem, Senhor, toca no coração de cada um deles. O Senhor esteja abençoando, operando a Tua bênção, estendendo a Tua mão de poder, suprindo, Senhor, as necessidades de cada um. Nós oramos assim e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, meus irmãos. Grato a todos por nos acompanharem até aqui. O vídeo um pouco longo, mas nós trouxemos aqui material substancial, escriturístico, para te ajudar no entendimento bíblico. Rodrigo, apesar desse teu sotaque mineiro, muito obrigado por participar conosco aqui. Foi um grande prazer estar contigo aqui. E certamente existem muitos outros temas que nós vamos debater aqui, até pelo teu conhecimento bíblico e pela dedicação que você tem no estudo das Escrituras também. Um forte abraço, meu irmão, e até uma próxima. Amém. Agradeço a oportunidade de estar aqui com você. Para mim foi uma honra muito grande. Abraço.
Amém. Abraço a todos, irmãos. Não se esquecem de se inscrever no canal, ativar o sininho, dar o seu like, comentar e divulgar o nosso trabalho. Que Deus abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus Cristo.